Uma boa tarde, seja bem-vindo. Meu nome é Fábio Luciano, sou gerente-geral de ramos elementares da Alfa Seguradora e é um prazer tê-lo aqui conosco para participar desse evento tão especial. Enquanto o nosso bate-papo ainda não começa, não se esqueça, inscreva-se aqui no nosso canal, ativa as notificações para você sempre ser lembrado do conteúdo que a gente aqui está gerando. E aproveite também e já curte aí esse vídeo, porque você vai estar contribuindo aí para o crescimento do nosso canal. Nós somos o Conglomerado Alfa e cuidamos do que importa para você. E por isso hoje a gente traz um bate-papo bem especial para a gente falar sobre previdência privada. E aqui você vai entender a importância de falar com especialistas no assunto. Você vai entender o que é, eles vão trazer informações importantes aí para que você possa entender bem sobre esse assunto. E é por isso, como diziam no futebol, antes tinha uma posição chamada cabeça de área, que ele só pegava a bola e ele passava a bola para os craques, ele procurava o meio-campo e passava para os craques. Os craques que vão falar sobre previdência hoje são Jacques Courbet, diretor da Alfa Previdência, e Maurício Nazar, superintendente de Private Bank, e eu convido para que eles possam dividir a tela aqui comigo, para a gente começar esse bate-papo sobre previdência privada. Lembrando a você que, à medida como a gente for aqui apresentando, você pode fazer as perguntas pelo chat, e ao final aí a gente vai trazê-las aqui para que a gente possa respondê-las. Jacques, boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Maurício. Boa tarde a você que está nos assistindo. Meu nome é Jacques, sou diretor de Previdência do Alfa. Estou aqui no Alfa há 15 anos. Sou engenheiro e eu sou membro de comissões técnicas da FENAPREV, instituição que reúne as seguradoras que trabalham no mercado de previdência privada. Obrigado. Maurício, boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Jacques. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para falar um pouco de previdência, né? Esse produto que hoje é indispensável em qualquer portfólio de investimento. E para começar o nosso bate-papo, é importante que a gente conheça o que é a previdência privada, como funciona e quais são as suas principais vantagens. E aí eu peço ao Jacques para que possa trazer esse conteúdo para a gente. Isso aí, Fábio. Previdência privada é uma forma de se proteger e de se planejar para o futuro, né? Através de contribuições mensais e esporádicas, a pessoa vai fazendo uma reserva financeira e a qualquer momento, em qualquer idade, a pessoa pode transformar essa reserva financeira, esse montante, numa renda mensal vitalícia para a sua aposentadoria, para proporcionar uma melhor qualidade de vida durante essa fase da vida, né? A previdência privada ela tem vários benefícios, além da possibilidade de você converter numa renda mensal. Então, tem vantagens fiscais e tem vantagens sucessórias. Na realidade, é um investimento financeiro com vantagens fiscais e sucessórias. Nós vamos detalhar aqui, nós vamos detalhar essas vantagens fiscais, mas dentre elas eu queria citar uma que eu acredito que seja a mais importante, que é a possibilidade de investindo em previdência privada, investindo, no caso, num plano chamado PGBL, que a gente também vai explicar, você poder utilizar os recursos investidos para abater da base de cálculo de imposto de renda e, com isso, pagar menos imposto de renda. Você que faz uma declaração completa de imposto de renda, você já abate médicos, dependentes de instrução, e você pode também, investindo em previdência privada, abater o montante que você investe na previdência privada para pagar menos imposto de renda na declaração de imposto de renda. Tá? Não que você não vá pagar o imposto de renda, mas o benefício fiscal é um diferimento. Você deixa de pagar agora e paga lá na frente. Nós vamos ver isso com detalhes e aí a gente vai entender quais são as condições em que você pode ter essa vantagem fiscal e outras também. E a previdência privada também ela tem uma outra grande vantagem, ela pode ser um instrumento de planejamento sucessório, porque ela não entra em inventário. O titular, caso venha a faltar, os beneficiados que tiverem sido indicados por ele, na proporção que o titular tiver indicado, recebem esses recursos sem entrar em inventário, sem haver necessidade de um alvará judicial, com rapidez, sem burocracia, e muitas vezes acontece briga entre os herdeiros, muitas vezes não, algumas vezes, né? Mas no caso de utilizando a previdência privada nesse sentido, a divisão já está bem definida e é naquela proporção definida pelo titular que os beneficiários recebem sem entrar em inventário.
Na realidade, essas 3 características que eu mencionei são características exclusivas da previdência privada. A existência da renda mensal vitalícia, a existência dessa vantagem fiscal de você poder abater o que você investe na previdência para pagar menos imposto de renda na declaração de imposto de renda, e o fato de não entrar em inventário. São características exclusivas da previdência privada e são motivos pelos quais as pessoas procuram a previdência privada para contratar. Agora, Maurício, pegando um gancho nesse comentário com relação aos incentivos fiscais e sabendo que eles são muito importantes no momento da contratação de um plano de previdência, traz para a gente um pouquinho mais sobre isso e eu vou pedir para que você cite também quais são essas vantagens fiscais que o cliente possui. É isso mesmo, Fábio. A Previdência tem algumas vantagens fiscais, né? A primeira vantagem é que você só tributa, a tributação só ocorre no ato do resgate, né? Então você não tem aqueles come-cotas naturais que todo mundo está acostumado nos fundos de investimento, né? Ou quando você aplica, por exemplo, numa renda fixa, quando vence o papel, você tem que recolher um imposto, na Previdência não. Na Previdência, essa tributação só ocorre no vencimento. Parece uma bobagem, mas o efeito disso a longo prazo é muito poderoso, né? É uma vantagem muito grande, tá? Uma outra vantagem da Previdência é que a alíquota mínima pode chegar a 10%, enquanto, via de regra, na renda fixa ou até na renda variável, a alíquota, em geral, é 15%, né? Mas a grande vantagem que existe, o Jacques já comentou um pouquinho aí, né? A grande vantagem que existe é nos planos tipo PGBL, você poder abater da sua base tributável até 12% do valor, né? Então, fazendo uma conta assim bem simples, você ganhou, por exemplo, R$100 mil por ano, até R$12 mil, ou seja, 12% do seu ganho, se você pegar esses 12 mil e aplicar na Previdência, você pode abater da sua base tributável, ou seja, você vai fazer um diferimento de imposto de 27,5%, no caso seriam 27 mil em cima de 12 mil, que você vai deixar de pagar hoje, né? E se você, dependendo do tipo de plano que você vai escolher, por exemplo, se você tiver o Jacques vai falar um pouco mais na frente, mas se você tiver um plano que a alíquota mínima é de 10%, você vai ter um ganho real, né? Você vai ter um ganho, você vai ganhar a diferença entre o 27,5% que você está batendo hoje e os 10% que você vai pagar lá no resgate, tá? Então é um instrumento muito interessante e indispensável aí para quem tem ganho tributável. Muito bom. Agora, falando um pouco mais sobre regime de tributação, quando se fala em vantagens, é natural pensarmos em imposto de renda, tributação. Então, Jacques, explica melhor para a gente como é que funcionam esses 2 regimes de tributação e como é que o cliente pode escolher qual é a opção mais adequada para ele. É isso aí, Fábio. Na realidade, existem 2 regimes tributários, e essa é uma outra característica também exclusiva da previdência privada. Você, quando entra num outro tipo de investimento, um CDB, uma LCA, um fundo de investimento, você não escolhe como é que é o regime de tributação, como é que você vai ser tributado, já está bem definido. No caso da previdência privada, não. No caso da previdência privada, você tem 2 regimes tributários e cada pessoa escolhe qual o mais adequado para si. Tem um regime tributário, que é o regime tributário chamado regressivo definitivo, que é um regime em que a alíquota é decrescente de acordo com o prazo do investimento. Quanto maior o prazo do investimento, menor a alíquota. Então, começa com a alíquota de 35%, para investimentos até 2 anos, ou seja, se você deixar os recursos investidos até 2 anos, a alíquota é de 35%. De 2 a 4 anos, a alíquota é de 30%. E assim por diante, vai caindo para 25%, 20%, 15%, até chegar a 10% para investimento acima de 10 anos. A gente pode pensar, 10 anos é um prazo muito longo. Realmente, é longo, mas quando a gente está investindo em previdência privada, a gente está pensando realmente em longo prazo, né? 20, 30 anos, às vezes mais até. Então, 10 anos passam rápido, você atinge uma alíquota de 10%. Nesse regime tributário, a tributação é exclusiva na fonte. Então, no momento em que você resgata o recurso ou no momento em que você recebe uma renda, a tributação ocorre e apenas ali. Na declaração de imposto de renda não tem nenhum ajuste, apenas você vai declarar o valor líquido que você recebeu. O outro regime tributário, que o participante também pode escolher, é o regime tributário progressivo compensável.
É um regime que, em caso de resgates, a alíquota é 15%, independente do valor resgatado, seja R$ 100, seja R$ 100.000, não importa. O valor que estiver sendo resgatado, paga a alíquota de 15% e ao ajuste na declaração de imposto de renda. Então, se na declaração de imposto de renda a pessoa está na alíquota de 27,5%, ele vai pagar 15% na fonte e na declaração vai acabar pagando os 12,5% compensáveis. Se a pessoa ela é isenta, ela, na declaração de imposto de renda, quando ela faz o resgate, ela paga na alíquota de 15% nesse regime, e na declaração vai acabar retornando esse recurso através de uma restituição de imposto de renda. Tá? Essa possibilidade de escolha ela ocorre no momento que a pessoa contrata o plano. Então, no momento que ela contrata o plano, ela verifica qual é a melhor situação para ela e escolhe o regime tributário, de progressivo, ou se é progressivo ou se é o regressivo. Né? E essa tributação ela incide de acordo com o plano escolhido. Né? Existem dois planos, que é o plano PGBL e o VGBL, que são planos que têm quase todas as vantagens, tá? Só que o PGBL ele tem mais uma vantagem, que é essa que a gente mencionou, de que o valor que é investido no PGBL você pode abater da base de cálculo do imposto de renda. O PGBL e o VGBL, na realidade, só existem duas diferenças entre eles. Um é na entrada, ou seja, no momento em que a pessoa está investindo nesse plano, no plano PGBL, que pode fazer esse abatimento na declaração de imposto de renda, limitado a 12%, como o Maurício comentou. E a outra diferença, a segunda diferença, e a segunda e outra única diferença, é na saída, no momento em que a pessoa bota a mão no dinheiro de novo, através de um resgate ou através de uma renda mensal. Porque aí, nesse caso, no caso do PGBL, como você deixou de pagar o imposto na entrada, você, na saída, você paga esse imposto. Então, no VGBL, no V de vida, né, você, quando resgata o valor, você paga imposto só sobre o rendimento, como outro investimento normalmente. E no caso do PGBL, você tem a tributação não apenas sobre o rendimento, mas o montante todo, principal mais o rendimento. São essas únicas as duas diferenças que existem entre o PGBL e o VGBL. O PGBL, então, na entrada, você tem um incentivo fiscal e na saída você paga o imposto que você deixou de pagar na entrada, mas como o Maurício mencionou, você pode estar pagando uma alíquota bem menor, 10%. Às vezes você tem um incentivo de 27,5%, botou no bolso 27,5%, porque você deixou de pagar aquele imposto da Receita Federal, e na hora que você tem efetivamente que pagar, você paga numa alíquota bem menor, na alíquota de 10%. Tá? Então, são esses os dois planos e são esses os regimes tributários que existem, escolhido no momento da entrada e o participante escolhe qual é o melhor para ele. Normalmente, quer dizer, isso varia, obviamente, de pessoa para pessoa, mas o regime regressivo, normalmente, ele é mais interessante para os valores maiores, porque aí os valores maiores, eles ficam mais tempo e acabam chegando nessa alíquota de 10%. A pessoa que normalmente está isenta ou está numa alíquota baixa, se optar pelo regime tributário regressivo, a alíquota mínima é 10%. Então, acaba que ele vai pagar até um imposto maior do que ele já paga normalmente, isento ou numa alíquota de 7,5%. Então, normalmente, o que acontece é que, para valores maiores, a alíquota, o regime regressivo ele é o melhor, aquele que é decrescente, a alíquota, e o regime progressivo, normalmente, é interessante para aqueles valores menores. Isso, obviamente, varia de caso para caso, mas normalmente é dessa situação. Sempre que a pessoa está contratando um plano de previdência, sempre deve conversar com um especialista em previdência para poder ajudá-lo na melhor escolha do melhor plano, do melhor regime tributário, do fundo que mais se adequa ao seu perfil, enfim, sempre deve estar assessorado por alguém, deve sempre consultar alguém para orientá-lo da melhor forma possível. Excelente. Para você que está aí assistindo, fica claro que buscar um especialista é fundamental para que você tenha um plano adequado à sua realidade. Agora a gente vai falar um pouco sobre planejamento sucessório. Já foi falado aqui que a previdência privada não entra em inventário. O que quer dizer isso? Com o falecimento do titular do plano, os beneficiários indicados recebem os recursos com rapidez e sem burocracia. Maurício, explica para a gente como é que funciona esse processo e também a flexibilidade que o titular tem.
Perfeito, Fábio. Você já adiantou, né? O plano de previdência ele não entra em inventário e o titular pode ter. O plano de previdência acaba sendo um instrumento muito poderoso de planejamento sucessório, né? Porque o titular pode determinar quem são os beneficiários, ele tem livre escolha para determinar quem são os beneficiários, pode determinar a proporção entre esses beneficiários, né? E pode alterar a qualquer momento de vigência do plano, ele pode alterar esses beneficiários ou a proporção, né, entre eles, tá? A única questão que a gente tem que deixar um pouco clara é a questão da legítima, né? A legislação brasileira, ela determina que você só pode dispor de 50% do seu patrimônio, a livre escolha é só de 50% do seu patrimônio. Quer dizer o seguinte, os outros 50% do patrimônio, obrigatoriamente, são para os seus herdeiros necessários, né? Que basicamente são ascendentes, descendentes e cônjuges, né? Os outros 50 você tem livre escolha, né? Então, você tem que só lembrar disso, você não pode dispor na Previdência de um valor maior do que esses 50%, tá? Porque isso poderia dar algum problema no momento do falecimento, tá? Mas dentro desses 50%, você pode determinar quem você quiser como beneficiário e a proporção entre eles. Essa é uma grande vantagem, por exemplo, em relação ao testamento, né? Porque o testamento, via de regra, ele vai entrar num inventário judicial, né? Que vai demorar um pouco mais e tudo. E a Previdência não, a Previdência vai ser muito rápido, muito desburocratizado, como você falou. Muito bom. E só para a gente explorar um pouquinho mais essa questão de beneficiários aí, Jacques, com relação ao planejamento sucessório, traz para a gente um pouquinho como é que os beneficiários podem receber esses recursos, se eles recebem à vista, quanto tempo leva, que documentos que eles precisam apresentar, enfim. Esse é um ponto bastante interessante, Fábio. Na realidade, a Previdência ela não entra em inventário, e o titular do plano ele pode escolher, além dele escolher o elenco de beneficiários e a proporção entre eles, ele pode também escolher como os beneficiários vão receber esses montantes. Pode receber esse montante à vista, uma vez só, ou pode receber isso sob uma forma de renda, 5, 10, 15 anos, quer dizer, o titular que escolhe como esses beneficiários vão receber esse recurso na falta dele, né? Pode, inclusive, se, por exemplo, tem 2 filhos, um filho ele recebe à vista, o titular determina que o filho recebe à vista, e o titular também determina que, eventualmente, um outro filho, que talvez não tenha um melhor controle financeiro, enfim, eventualmente algum filho que seja incapaz, algum beneficiário que seja incapaz, e coloca esse beneficiário para receber através de uma renda por um prazo que ele determina. Tá? Quer dizer, o titular, escolher como o beneficiário vai receber, à vista ou através de uma renda. Né? Existe também, por exemplo, uma pessoa, alguns casos até são casos reais, por exemplo, pessoa quer deixar um valor para um caseiro, para um jardineiro, e não quer deixar esse montante à vista, quer deixar parcelado. Então, monta uma renda, que a gente chama de renda para terceiros, faz um VGBL, coloca o montante lá e determina que aquela pessoa vai receber durante um determinado período. Tá? A gente até teve um outro caso real também, de uma senhora que tinha um cachorro, tem um cachorro, né? E estava preocupado, porque na falta dela, quem é que iria cuidar do cachorro? Né? Ela tinha uma pessoa que ajudava ela, mas sabia que essa pessoa não tinha condição financeira, caso na falta dela, de cuidar do cachorro mensalmente, não precisava de recursos. Então ela acabou montando, ela pensou assim, meu cachorro deve viver talvez por mais 7 anos. Então montou um VGBL, determinou que a beneficiária seria aquela pessoa que ajudava a cuidar do cachorro e determinou que montou um montante para que a pessoa recebesse um salário mínimo, algum valor próximo a um salário mínimo por mês. Então essa foi uma situação e, obviamente, depois aí a pessoa vai ajustando, porque o cachorro vai vivendo, o prazo vai decorrendo, aí a renda talvez não precise mais renda por 7 anos, basta uma renda por 5 anos e assim por diante. Quer dizer, na realidade, a previdência privada ela tem várias facetas, quer dizer, ela tem várias características que você pode aproveitar, às vezes, de uma forma inusitada, como essa, enfim. Quer dizer, foi uma renda, não para o cachorro propriamente dito, mas foi uma renda para uma pessoa cuidar do cachorro. Tá? Em termos de
acesso, os beneficiários, como acessam esses valores, na realidade a documentação, o processo ele é muito simples, quer dizer, na realidade é só chegar aqui na seguradora, no Alfa, com a solicitação do resgate, né, e apresentando identidade, CPF, comprovante de residência, né, obviamente a certidão de óbito, e um prazo de 10 dias úteis, ou seja, no máximo 15 dias, a pessoa recebe esses valores, tá? Quer dizer, se for à vista, recebe imediatamente, se for através de uma renda mensal, vai começar a receber a partir desse montante, mensalmente recebe essa renda, que tem o seu reajuste anual. Tá? Excelente. Bom, e só lembrando que as perguntas que você enviar, todas serão respondidas. Aquelas que, porventura, a gente não conseguir responder aqui na tela, a gente vai responder uma a uma para que você tenha a sua dúvida esclarecida. E se, por acaso, você quer fazer uma consulta mais restrita, você quer fazer algo mais pessoal, você pode fazer a consulta também através do nosso canal de WhatsApp, que já está aparecendo aqui na tela, para que você tenha aí acesso e você possa tirar todas as suas dúvidas. Já falamos hoje aqui em incentivos fiscais, regimes de tributação, planejamento sucessório, e agora nós temos um tema importantíssimo para a contratação de um plano de previdência: as taxas existentes. Maurício, quais são as taxas cobradas em planos de previdência? Olha, Fábio, você tem 3 tipos de taxa que podem ser cobrados em planos de previdência, né? A taxa de carregamento, a taxa de administração e a taxa de performance, né? A taxa de carregamento, que talvez as pessoas não conheçam bem, é um penalty que algumas seguradoras cobram quando você aplica ou resgata um valor, né? Então, por exemplo, se você cobrar 1% de taxa de carregamento, se você aplicar R$1.000, 1% desses R$1.000 vão ser cobrados pela seguradora. Aqui no Alfa, é importante dizer, a gente não cobra taxa de carregamento em hora nenhuma, tá? Nem no resgate, nem na aplicação. A taxa de administração, já é mais conhecida do público, né? Ela é uma taxa que incide sobre o patrimônio do fundo, que é a remuneração para o gestor fazer a gestão, né, daqueles recursos, tá? É muito importante a gente olhar essa taxa de administração. Uma taxa de administração alta pode prejudicar muito um fundo, tá? Porque ainda mais agora com a taxa de juros de 2%, uma taxa muito baixa que a gente nunca viveu, né? Uma taxa de administração muito alta pode prejudicar muito a rentabilidade desse fundo, tá? Agora, é claro que você tem que comparar também a performance do fundo. Às vezes tem um fundo que tem uma taxa de administração um pouco mais alta, mas tem um histórico de rentabilidade muito melhor, né? De certa forma, você está pagando um pouco mais para ter uma gestão melhor. Então, é sempre um equilíbrio, né, entre a taxa e a performance do fundo, né? É natural também que as taxas de administração sejam mais altas se os fundos tiverem um grau de risco maior, né? Então, fundos de renda fixa tradicionais, por exemplo, tendem a ter taxas mais baixas e fundos de, por exemplo, 100% renda variável, tendem a ter taxas mais altas, tá? E por último, a taxa de performance, que é uma taxa que às vezes é cobrada se o gestor daquele fundo conseguiu uma rentabilidade um pouco maior que o benchmark, né? Então, vou dar um exemplo simples. Um fundo de ações, por exemplo, que tenha superado o Ibovespa, o gestor teria o direito ali de cobrar 10% dessa diferença, né? Eu acho que essa também é mais conhecida do público. Mas, basicamente, são essas 3 taxas e é um ponto muito importante, como eu disse, você ficar de olho em todas as taxas que são cobradas, tá? Sem, é claro, esquecer de olhar a rentabilidade, né? Às vezes você pode até pagar um pouco mais por uma gestão que tem tido resultados bem mais fortes do que outra, né? Dicas valiosíssimas. Agora a gente vai falar sobre renda mensal, que é um dos principais objetivos da Previdência para auxiliar o cliente na sua aposentadoria, visando uma maior tranquilidade financeira e, claro, uma melhor qualidade de vida. Jacques, quando é que o titular pode converter o fundo acumulado em renda mensal e que tipos de renda mensal ele pode escolher? Boa pergunta, Fábio.
Quando é a qualquer momento. Na realidade, se ele quiser, no momento em que ele contrata o plano, faz um aporte inicial, ele já pode estar convertendo numa renda que ele já começa a receber a partir do mês seguinte. Mas, na realidade, é ele quem determina. Ele pode começar na idade de 50, 60, 70, 80, na idade que ele quiser, ele é que determina quando que ele quer converter o montante acumulado numa renda mensal. Tá? Que tipos de renda mensais existem? Existem as rendas vitalícias e as rendas por um determinado prazo. Né? As rendas vitalícias existem a renda vitalícia, pura e simplesmente, renda mensal vitalícia, que é uma renda que a pessoa recebe enquanto estiver vivo. Faleceu, a renda cessa. Não importa se a pessoa viva 5 anos, 10 anos, 20 anos, 6 meses, pelo aquele período que ele viver, ele vai receber cessando no momento que ele falece. As pessoas às vezes não gostam. Eu tenho um montante, se eu morrer daqui a 6 meses, eu só vou receber 6 meses, e aquele montante todo. Então, para isso, existem outros tipos de renda que a pessoa pode escolher. Então, existe, por exemplo, a renda vitalícia reversível a um beneficiário indicado. Então, é uma renda que ele recebe vitaliciamente, ele, o titular do plano. No momento em que ele falece, aquele percentual que o titular determinou passa a ser recebido pelo beneficiário indicado vitaliciamente também. Então, digamos que o beneficiário escolheu, o titular escolheu uma renda vitalícia para ele, reversível em 80% para o seu cônjuge. Então, o titular recebe vitaliciamente, faleceu, o cônjuge, se vivo for, recebe também vitaliciamente 80% do valor que ele vinha recebendo. É claro que, se você tem um determinado montante e você converte isso numa renda vitalícia, vai dar um determinado de renda, digamos, R$4.000. Se você, com aquele mesmo montante, naquela mesma idade, você converte numa renda vitalícia reversível a um beneficiário indicado, já não vai ser, a renda não vai ser de R$4.000, sei lá, depende da idade, depende do percentual, vai ser 3.800, enfim, vai ser um valor um pouco menor, porque existe um custo por essa reversão. Uma outra renda vitalícia que existe é uma renda vitalícia com prazo mínimo garantido. Então, uma renda vitalícia com prazo mínimo, por exemplo, de 10 anos. Então, ele recebe vitaliciamente até morrer. Se ele falecer depois dos 10 anos, a renda cessa. Acabou. Se ele falecer antes desses 10 anos, digamos que ele faleça com 8 anos, durante os 2 anos seguintes, a família vai estar recebendo, quem ele tiver indicado, vai estar recebendo para até completar os 10 anos. Tá? É óbvio que também tem um custo esse prazo mínimo garantido. E existem as rendas por um determinado prazo. Então, existe a renda por prazo certo, então eu vou pagar por 10 anos, ou existe uma renda temporária, que é a renda que eu vou pagar, por exemplo, por 10 anos, mas se ele falecer antes, cessa antes. E os cálculos são de acordo com a renda escolhida. Tá? Qual a melhor renda? Aí não existe uma resposta certa para isso, a pessoa que tem que escolher, verificar qual é a melhor renda para ela. Né? Tem que sempre lembrar que se a pessoa escolhe uma renda por um determinado prazo, acabando aquele prazo, ele para de receber. Né? Mas a renda por um determinado prazo, ela é interessante em alguns casos. Por exemplo, tem muita gente que faz um plano de previdência para criança, para eventualmente pagar a faculdade. Então, faz um plano de previdência para a criança recém-nascida, você já pode fazer um plano para ela, e aí, na época da faculdade, pode converter numa renda por 4, 5 ou 6 anos para você pagar a faculdade. Então, tem a sua utilidade em diversas situações. É o próprio cliente que vai escolher a melhor renda para ele, e ele pode converter a qualquer momento, na idade, na data que ele desejar. Excelente. Na contratação de um plano de previdência privada, o cliente tem que escolher qual é o melhor plano para ele. Se PGBL, se VGBL, tem que escolher qual é o regime de tributação que melhor se adequa. E ele também tem que escolher o fundo de investimento em que seus recursos estarão alocados. Para isso, eu tenho 2 perguntas para o Maurício. A primeira, como o cliente deve escolher esse fundo? E a segunda, quais os perfis de fundo que a Alfa Previdência disponibiliza para os seus clientes? Fábio, essa é uma pergunta muito complexa, né? A gente tem que olhar caso a caso, por isso que é importante o cliente sempre falar com a gente, né?
porque tem que ser levado em consideração, primeiro, o perfil de risco do cliente, se é um cliente que aceita mais risco ou se é um cliente mais conservador, né? Tem que ser levado em consideração também a idade do cliente, a destinação dos recursos, se, por exemplo, é um recurso, como o Jacques deu exemplo aí há pouco, né, que vai ser utilizado para pagamento de uma faculdade de um filho, ou se é um recurso que vai ser utilizado realmente para complemento de aposentadoria, né? Então, assim, tem várias variáveis que a gente tem que levar em consideração na hora de fazer um plano de previdência e escolher o tipo de perfil que esse plano mais se adequa a determinado cliente, né? Agora, nós aqui na Alfa Previdência, a gente tem uma gama enorme de produtos, né, desde renda fixa tradicional, indexado ao CDI, até um fundo 100% de renda variável, passando aí por fundos que mesclam renda fixa com renda variável, fundos multimercados, fundos indexados a papéis IPCA, né, fundos indexados a índices de inflação, tá? É, tanto de gestores terceirizados, quanto de gestão da própria asset do Alfa, né? Hoje a gente distribui também excelentes gestores externos, gente muito bem qualificada, que foi escolhido depois de muito estudo nosso, né? Muita entrevista e tudo. Então hoje a gente tem assim uma gama muito grande de produtos e com certeza um produto vai adequar ao perfil de cada cliente que nos procurar. Excelente. Bom, senhores, depois de tantas vantagens e por ter a certeza que existem profissionais especializados no assunto, certamente tem alguém aí nos assistindo que deseja transferir os seus recursos aqui para a Alfa. E por isso precisamos falar de portabilidade. E para falar mais desta grande vantagem que a Previdência Privada também tem, eu peço ao Jacques para explicar para a gente como funciona a portabilidade. Exato, Fábio. Portabilidade é uma outra grande vantagem que tem a previdência privada. Quer dizer, você faz é um investimento de longo prazo e é importante ter essa possibilidade de você mudar de instituição, mudar de fundo. Então, a portabilidade é uma característica bastante interessante. Você contrata o plano de determinada instituição, eventualmente você não está satisfeito com aquela instituição, não está satisfeito com o atendimento, não está satisfeito com a rentabilidade, não está satisfeito com a taxa de administração do fundo, enfim, não está satisfeito por algum motivo, e você resolve transferir esse recurso para outra instituição, digamos que venha para a Alfa Previdência, e aí você passa a usufruir do fundo, do plano da outra instituição. Tá? Nessa portabilidade não tem nenhuma tributação, tá? Os recursos são transferidos integralmente e vem também todo o histórico de contribuições, então há um aproveitamento desse histórico. Então, se você, por exemplo, na outra instituição, você tinha um plano que já tinha 3 anos, aqui na Alfa Previdência continua 3 anos e 1 dia, 3 anos e 2 dias e assim por diante. Então, você não perde nada no regime regressivo. E essa característica da portabilidade da previdência privada, ela é bastante interessante, porque, por exemplo, se você está num determinado fundo, quer sair de um fundo e ir para o outro, o que você tem que fazer? Você tem que resgatar, pagar o imposto, investir no outro fundo, e aí começa a contar novamente o prazo para determinar a alíquota de tributação. Você entra na alíquota máxima para ela ir caindo. No caso da previdência privada, não. Você já estava na alíquota de 20%, vem esse histórico todo de contribuições, então eu continuo na alíquota de 20% e daí em diante reduzindo a alíquota, tá? Eu estou falando isso naquele regime tributário regressivo em que a tributação ela é decrescente, as alíquotas são decrescentes ao longo do tempo, né? A portabilidade pode ser parcial ou total, é o cliente que escolhe, né? E essa portabilidade pode ser não apenas entre instituições, mas pode ser também interna, quer dizer, um fundo aqui, você eventualmente contratou um fundo de renda fixa, como o Maurício falou, a gente tem diversos perfis, eventualmente você está na renda fixa, você quer agora assumir mais risco, entrar num fundo composto com ações, ou num fundo 100% em ações, ou num fundo de inflação, você faz essa portabilidade interna e acontece a mesma coisa, não tem nenhuma tributação, tem todo o aproveitamento do histórico, enfim. E essa portabilidade também pode ser parcial e total, não tem carência nenhuma essas portabilidades internas, então você pode, essa semana você vai para a renda fixa, que ser mais conservador, na semana que vem você acha que a bolsa vai subir, você muda de novo, enfim, você pode fazer isso, essas movimentações, essas diversificações, da forma como melhor lhe interessar.
Senhores, depois de apresentar tantas vantagens e essa aula que a gente teve, a produção já está me avisando aqui no ponto que temos muitas perguntas e já de antemão, se a gente não conseguir responder todas aqui ao vivo, você terá a sua resposta com certeza, pode ficar tranquilo. E para você que quer usar o nosso canal de comunicação do WhatsApp para fazer alguma pergunta e tirar alguma dúvida, você fica à vontade também. Vamos passar então aqui para as perguntas que você enviou, para que a gente possa começar e passar aqui para que os especialistas possam respondê-las. A nossa primeira pergunta vai aparecer aqui na tela, que você enviou, que você dedicou, você colocou para que a gente pudesse ir atrás. É possível mudar de regime tributário? Por exemplo, alterar de regressivo para progressivo? Maurício, responde para a gente essa, por favor. Fábio, é possível você mudar do progressivo para o regressivo. O caminho contrário não é possível, tá? Agora, uma coisa importante de ser dita, quando você muda do progressivo para o regressivo, a alíquota do imposto começa a contar no momento da mudança. Eu quero dizer o seguinte, vamos supor que se você tem um regime progressivo há mais de 10 anos, né, e você resolve hoje trocar ele para regressivo, né, nesse D1, a alíquota, se você resgatar, a alíquota vai ser 35%, vai ser a alíquota máxima. Só depois de 10 anos da troca é que você vai ter direito à alíquota de 10%. Tá? Agora, trocar do regressivo para o progressivo não é possível. Excelente. Próxima pergunta, para que a gente possa colocar aqui na tela. A legislação prevê isenção de imposto de renda para aposentados portadores de doenças graves. Se o aposentado com câncer efetuar o resgate total no PGBL dele, terá isenção de imposto de renda, Jacques? É verdade. A legislação prevê realmente essa isenção para aposentados portadores de doença grave. Se uma pessoa, por exemplo, tem câncer e tem a aposentadoria do INSS, essa pessoa recebe essa aposentadoria do INSS sem imposto nenhum, sem tributação nenhuma, né? Essa característica, essa isenção, ela é para rendas de aposentados. Então, na realidade, por exemplo, se você converte um plano de previdência, um plano PGBL, por exemplo, numa renda mensal, essa renda mensal, ela é toda ela isenta. Mas essa isenção não é concedida para essa situação de resgate. Se você tem um plano, está no momento de acumulação, está investindo nele, e você faz um resgate, independente dessa situação da pessoa que tem câncer, ela tem a tributação. A isenção ela só ocorre no momento de que a pessoa está recebendo uma renda mensal. Então, é uma aposentadoria que ele esteja recebendo, seja do INSS ou seja uma aposentadoria de uma previdência privada, nessa aí ela tem isenção. E essa isenção, duas situações, quer dizer, essa isenção tem um prazo para existir. Se, por exemplo, a isenção relativa a esse câncer é um câncer que deu isenção por 5 anos, durante esses 5 anos tem isenção. Após isso, se não for renovado, aí começa a ter tributação. E outra situação também é que essa isenção é para renda de aposentadoria, então é para a renda do PGBL. No caso do VGBL, que é um seguro de vida, está dentro da legislação de seguro de vida, uma renda mensal de VGBL não tem essa isenção, mesmo que a pessoa seja aposentada com câncer. Muito bom. Próxima pergunta, a gente vê aqui na tela. No inventário, se deixarmos uma maior parte para um beneficiário e o outro não pode se sentir prejudicado e ir na justiça pedindo a igualdade? Maurício? Fábio, via de regra não, né? Quer dizer, desde que você respeite a legítima, né? Desde que você respeite aquele 50%, tá? Os outros 50% você tem livre arbítrio de escolher qualquer beneficiário que você quiser. Então, fazendo um exemplo rápido aqui, vamos supor um pai que tenha 2 filhos, tá? Só para facilitar. E que não tem esposa, vamos supor que seja um viúvo que tenha 2 filhos, e esses 2 filhos são seus herdeiros naturais, né? E esse pai tem um patrimônio de 2 milhões, né?
Então, o que eu quero dizer? 1 milhão ele pode colocar na Previdência e escolher para qualquer filho, deixar 100% para o filho. Tá? O outro 1 milhão, obrigatoriamente, vai ter que ser dividido entre os dois. Né? Então, desde que você respeite a legítima, que é esse 50%, os outros 50% você tem livre-arbítrio para escolher qualquer beneficiário. Pode deixar mais para um filho do que para outro. Às vezes isso é até comum, né? Porque às vezes você possui um filho que tem uma doença, alguma coisa nesse sentido, e você, por segurança, você quer deixar um pouco mais para esse filho, né? Às vezes acontece, tá? Mas em relação aos 50%, que você obrigatoriamente tem que passar para os seus herdeiros necessários, e esse você não pode dispor, só da outra metade, tá? Muito bom. Vamos para a próxima pergunta. Os beneficiários podem ser instituições ou empresas? Jacques? Não, os beneficiários têm que ser pessoa física. Isso está na legislação da Previdência Privada, quer dizer, não pode ser uma pessoa jurídica, tem que ser uma pessoa física. Excelente, vamos para a próxima pergunta. Qual a melhor opção para o corretor de seguros fazer uma previdência? No CNPJ da corretora ou no CPF do proprietário? Jacques? Olha, a previdência privada ela só pode ser contratada por pessoa física. Então, esse corretor de seguros tem que contratar em nome dele. Não pode contratar um plano em nome da própria corretora. Tá? Talvez esse corretor esteja querendo saber em termos de um plano para a empresa, quer dizer, um plano que a empresa contrata, mas é para os seus funcionários. Esse daí é um plano que a empresa ela faz um contrato de adesão com a seguradora, mas quem efetivamente contrata o plano é o funcionário, é a pessoa física. Excelente. Vamos à próxima pergunta. É possível mudar do plano de prazo fixo para renda vitalícia ou vice-versa antes do início dos recebimentos? Maurício? Se é possível. Não, antes do início dos recebimentos, sim, tá? Você pode mudar o tipo de plano enquanto você está na fase de acumulação, né? Enquanto você, o titular da Previdência ainda não dispôs dos recursos, né? Ele pode mudar o plano de prazo fixo para renda vitalícia ou vice-versa, sim. Excelente. E para você que mandou pergunta, mas não teve ela aqui na tela, você pode ficar tranquilo que a sua resposta chegará, tá? E mais uma vez, você também tem o nosso canal de comunicação do WhatsApp, se você quiser tirar mais alguma dúvida, se você tiver algum esclarecimento necessário, os nossos especialistas estarão à disposição também. Senhores, estamos encerrando nosso evento de hoje. Vou passar para que vocês possam fazer as considerações finais. Jacques. Obrigado, Fábio. Obrigado, Maurício. Obrigado ao time do Backstage que faz acontecer, tá? E obrigado a você que está nos assistindo até essa hora aí, tá? Esperamos que a gente tenha satisfeito você com todas essas informações, mas é sempre importante, a Previdência Privada, se você verificou, que tem várias situações, várias características que podem ser aproveitadas, podem ser utilizadas em benefício de você. Então, é muito importante que você, se você já é cliente, você consulte seu executivo de relacionamento. Se você ainda não é cliente, entre em contato conosco através do nosso site ou através do nosso WhatsApp, fala com um especialista aqui de Previdência, para a gente poder te atender da melhor forma possível, para que você possa escolher o melhor plano, dentro do melhor perfil e usufruir de todas as vantagens fiscais e sucessórias do plano de Previdência. Excelente, obrigado, Jacques. Maurício? Obrigado, Fábio. Obrigado, Jacques. Obrigado a todos aí que nos assistiram, tá? Como eu disse no início, hoje um portfólio de investimento é indispensável que um pedaço dele esteja em previdência, né? Por tudo isso que a gente conversou, vantagens sucessórias, vantagens fiscais. Então, assim, não vejo hoje como a gente ter um portfólio que não possua um pedaço dele em previdência, né? Então, a gente está à disposição aqui no banco, aqui no Private do Alpha, para qualquer dúvida, para qualquer pessoa que queira ligar, será um prazer atender. Excelente, muito obrigado a você que ficou até agora aqui acompanhando, mandando perguntas, tirando as suas dúvidas.
Mas ainda não acabou. Tem um vídeo muito especial que a gente vai passar aqui. Então, não sai daí, acompanha esse vídeo e até a próxima. Que vivemos em um mundo em renovação constante, nós sabemos. Afinal, estamos no mercado há 95 anos. Nascemos no Brasil e nos consolidamos pela excelência e pela qualidade em produtos e serviços. Foi preciso muita transformação para conquistarmos solidez, tradição e segurança em mercados tão adversos, mas com pessoas, tecnologia e inovação, tudo se tornou possível. Criamos produtos para fazer a diferença e tornar sua vida melhor. Ajudamos cada um a conquistar os seus objetivos e mais, a superá-los. Financiamos aquele carro tão sonhado, emprestamos para uma emergência ou para reorganizar sua vida. Ajudamos você a investir no futuro. Cuidamos da sua previdência e do futuro dos seus filhos. Tornamos possível você voar e navegar pelo mundo. Oferecemos soluções para sua empresa crescer, seu dinheiro render e você ter os melhores resultados sem se preocupar. Cuidamos e seguramos seu carro, sua empresa, sua casa e o mais importante, sua vida. Escutamos e entendemos o seu objetivo para que ele se torne nosso e juntos possamos alcançá-lo. Por isso, o tempo nos fortalece, pois todos os dias renascemos para criar novos produtos e serviços. Somos simples e ágeis para levar as melhores soluções financeiras e proteção para você, sua empresa e sua família. Alfa, cuidamos do que importa para você.